E a mensagem que eu trago para vocês hoje tem como tema sucesso reprovado. E essa palavra, ela é uma reflexão a respeito da história da Torre de Babel. A história da Torre de Babel é uma história bem pequena da Bíblia, só 9 versículos contam essa história. Mas é uma história que carrega muitos ensinamentos. Eu sei que você já conhece ela, mas eu vou te convidar para ler comigo esses 9 versículos que estão lá em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Quem trouxe a sua Bíblia física, levanta. Muito bem. Sou adepta da Bíblia física, que a gente pode riscar, anotar, e outros dias, quando a gente voltar, a gente lembra o que Deus falou naquele lugar. Mas quem está lendo a Bíblia no seu celular, levanta. Também é a palavra de Deus, porque Deus não fica para trás. Se alguém esdobou sua Bíblia no celular, meu filho, não acredite nisso, porque se está escrito a mesma coisa que está escrito na Bíblia de papel, não é a forma, mas é o conteúdo que importa, amém? Vamos lá. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Distarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Bom, essa é a história da Torre de Babel. E o título dessa mensagem que eu dei foi Sucesso Reprovado. Nossa, mas será que a Torre de Babel foi um sucesso? Deus não acabou com essa história, eles tinham um plano e não conseguiram terminar? Calma. Primeiro eu dei esse nome porque eu sei que se eu colocasse sucesso no meu título, já ia começar a atrair o povo. Sucesso é uma das temáticas mais buscadas nos tempos de hoje, não é verdade? É quase como se o nosso estilo de vida atual fosse uma corrida pelo sucesso. E sucesso, claro que para cada um ele tem uma forma, para cada um ele tem um jeito de aparecer. Para uns o sucesso pode ser pequeno, outros são um pouco mais megalomaníacos, mas a verdade é que o estilo de vida atual é uma busca pelo sucesso. Nas redes sociais, o que a gente tende a apresentar? Bom, a sua vida pode ser bem cotidiana, bem comum, mas você tenta mostrar algum sucesso que você está alcançando. Seja ir para a academia todo dia, seja cozinhar um prato gostoso, seja ter um tempo com seus filhos. É quase como uma comprovação de que você caminha para certo sucesso. Não é? A gente não está afim de expor os nossos fracassos, porque a gente vai deixar eles de lado e continuar nessa corrida para nos tornarmos aquela pessoa que a gente quer ser, uma pessoa de sucesso. Nem vou falar da busca pelos mentores do sucesso. Não é verdade? A gente vive numa temporada de cursos
aulas, visões, chaves. E aqui é o momento que eu tive muito o desejo de fazer uma piada a respeito dos coaches. Mas eu parei e pensei, será que é o momento de uma piada? Eu não quero que vocês escutem uma piada, deem risada e não entendam exatamente o que eu quis dizer por causa da minha ironia. Então eu deixo a piada de lado e digo, não tem problema nenhum com um mentor de sucesso. Então vamos pensar, você é um cozinheiro e você está no início da sua carreira. Tá tudo bem você procurar um cozinheiro de experiência e aprender como se deve cozinhar bem. Então ele vai te ensinar como usa um forno, como usa um fogão, como higienizar os alimentos. São características específicas para que você seja um cozinheiro de sucesso. Tá tudo bem isso, não é verdade? Se você é um empresário e você precisa saber mais a respeito de empreendedorismo, liderança, como liderar pessoas, times, tá tudo bem você procurar alguém que você confie, que vai te dizer, olha, quando você tem um time, você precisa investir dinheiro em treinamento. Você precisa investir dinheiro em relacionamentos. Tá tudo bem alguém mais experiente te dar dicas práticas a respeito daquilo que você quer exercer como carreira, como trabalho, como ser humano. Então, por isso que eu deixei de lado a minha piada, porque eu não quero que vocês confundam o que é errado, o que é ruim, com o que, na verdade, não tem problema nenhum, que é buscar alguém para te orientar naquilo que a pessoa é mais experiente que você. Mas existe sim um grande perigo na sede do sucesso. O porquê que as pessoas estão tão dispostas a investir tanto dinheiro, curso após curso, mentoria após mentoria, e um desejo desesperado de ver o tão almejado resultado. Então, muito mais do que a forma, eu vou falar aqui das formas. Não, eu quero falar das intenções. E o porquê que essas intenções vão para além do indivíduo, mas estão hoje como parte de uma cultura que tem sede de sucesso. Por que eu quero dizer que existiu sim uma grande parcela de sucesso na história da Torre de Babel? Quando eu estava lendo essa história, eu estava fazendo a minha devocional e aí eu parei para ler essa história e aí eu falei, puxa, tem um ensinamento muito legal aqui. O que me chamou a atenção da história foi Deus descer para olhar. Então imagina um projeto, um empreendimento e Deus lá no céu desce para olhar. Então aí a gente já vê o quão impressionante aquele projeto era. Deus diz na palavra que eles descem, aqui a Trindade, Deus conversando consigo mesmo, na sua plenitude. E aí ele diz, olha, eles são eles estão fazendo isso aqui, eles falam uma língua só, eles estão muito conectados. Nada vai parar esse povo. Então eu quero dizer que a gente não pode deixar de lado o fato de que o próprio Deus, Criador do universo, falou, eles estão mandando bem. Eles estão alcançando um objetivo de forma tão incrível que nada natural ou humano pode parar eles. Então o que Deus fala é, realmente eles são poderosos, eles estão fazendo excelente trabalho e se eu deixar para a humanidade cuidar dessa situação, nada vai pará-los. Mas é lógico que Deus é Deus, né? E essa história continua. Mas eu quero começar falando a respeito de algumas características, eu não quero me prolongar muito, mas algumas características nessa organização da construção da Torre de Babel que apresentam, sim, um caminho de sucesso. A primeira característica é a capacidade de transmitir uma visão. Nos versículos 3 e 4 desse capítulo, diz:
E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra, o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até o céu. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa ideia não nasceu na cabeça de uma multidão. Essa ideia nasceu na cabeça de alguém. Esse alguém provavelmente tinha um grupo mais próximo e ele disseminou essa ideia, essa visão. E conforme eles foram achando muito incrível essa ideia, eles foram disseminando uma visão. A gente pode perceber que nesses 2 capítulos, eles falam exatamente aonde eles querem chegar. É uma visão clara. A visão não é o ponto de partida, mas é o ponto de chegada. Você saber exatamente aonde você quer chegar. E não só isso, porque eles queriam fazer a torre que chegasse até o céu. Mas não só isso, eles sabiam como fazer. Então a gente vai fazer tijolos queimados, a gente vai fazer um betume de argamassa, a gente faz um plano prático de como levantar uma torre. Então eles sabiam aonde chegar, como chegar lá, e aí começaram a convencer pessoas a seguirem pelo mesmo propósito. Por que Deus desceu e olhou e falou: estão indo bem, se eu não pará-los, ninguém vai pará-los? Porque eles tinham uma visão clara e conseguiram transmitir essa visão. Então na sua vida você pode aprender até com a Torre de Babel. Talvez hoje, nesse mês, você está sem grana para pagar uma nova mentoria de sucesso. Então abre a Bíblia e começa a ler. Porque olha só, é de graça. Então, essa capacidade de transmitir uma visão clara é a primeira característica que fez a Torre de Babel ser vista como um projeto de sucesso pelo próprio Deus. Primeira característica. A segunda característica é a inovação. Por que Deus se deu o trabalho de descer, olhar e bater um papo com a Trindade, consigo mesmo a respeito daquele projeto? Porque não tinha uma outra torre daquele tipo. E a gente consegue ver que não tinha uma torre igual àquela, porque eles falam: se a gente fizer essa torre tão alta que chegue aos céus, a gente vai ficar famoso. Vamos fazer célebre o nosso nome. Em outras palavras, seremos celebridade. E era assim que se era celebridade na época da Bíblia. Não tinha televisão, não tinha YouTube, não tinha Instagram. Então o povo construía edifícios inimagináveis. E aí eles se tornavam então as celebridades da sociedade. Eles falaram: vamos ser as celebridades quando a gente conseguir fazer isso. Era uma ideia inovadora. Então, pega essa segunda chave da Torre de Babel. Quer ser visto, faça algo que não é o que todo mundo está fazendo. Calma, eu acabei de falar algo completamente contraditório dos experts do algoritmo. O algoritmo diz: faça o que todo mundo faz. Mas se a gente for aprender aqui, na verdade, novas tecnologias é a que mandam no algoritmo, né? São os mais geniais, aqueles que estão atrás dos computadores, criando tecnologias cada vez mais inovadoras, é que estão botando no bolso todo o dinheiro que os instagramers querem conseguir. Na verdade, são os programadores que estão enriquecendo mais com essa história toda. Então, a segunda característica é a inovação. É uma marca de sucesso. E a terceira e última característica de sucesso, porque aí eu vou desenrolar a mensagem por outro caminho, depois que eu falar das características de sucesso. A última é a mais importante de todas. E essa última característica, ela não só é vista na Torre de Babel, como ela também é vista em diversas histórias da Bíblia. E ela é ensinada pelos apóstolos para os cristãos da igreja primitiva. E eles dizem: vocês querem ter sucesso, vocês precisam desta característica. E ela é unidade.
O segredo mais importante para o sucesso: unidade. Essa é a característica que o próprio Deus aponta quando ele desce para olhar a Torre de Babel. Lá no versículo 6, ele diz: e o Senhor Deus disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Então, se você tem uma família que tem um projeto, uma empresa que tem um projeto, um grupo de amigos que tem um projeto, uma característica imprescindível para o seu sucesso, sucesso do seu objetivo, é a unidade daqueles que estão trabalhando. Não adianta cada um remar para um lado. Deus desce, olha e falam. Falam aqui a Trindade. Eles atingiram a unidade. Agora é só o começo. Eles vão muito além desse projeto. O poder da unidade, ele também é visto lá no texto de Efésios, capítulo 4, de 3 a 6, aqui destinado à igreja primitiva, e diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então ele está falando: chega de guerra, de inimizade, de briga, entrem em acordo e se esforcem, deem sangue, lutem pela unidade. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, vocês são plurais, vocês são diferentes, vocês podem ter objetivos diferentes, mas só existe uma forma de ser igreja, sendo um. É um Espírito, uma igreja, um Deus, uma palavra, uma mensagem, um só batismo. É tudo um só. Então, lutem por essa unidade, porque essa unidade é a chave do sucesso. E muitas vezes a gente acha que só o fato de ser igreja já está tudo certo, já vamos ter sucesso. Isso é um equívoco, porque na própria Bíblia, nas cartas que os apóstolos mandam para as igrejas, eles mandam quase como um SOS desesperador: socorro, estamos fazendo tudo errado. E muitos desses erros são: estamos divididos. Será que podemos diligentemente lutar muito para que sejamos um? E a gente vê aqui a igreja lutando e se matando para ser um, e a Torre de Babel conseguiu. Por isso que Deus desceu e até que admirou o trabalho, admirou a unidade. Porém, um empreendimento com tamanho potencial de sucesso completo, ele teve o seu sucesso interrompido. E se as características de sucesso são importantes de serem conhecidas, muito mais os porquês de uma reprovação do sucesso precisam ser entendidos e conhecidos na sua profundidade pelo povo. Sabe por quê? Porque eles são sutis. E eu sei que você, fazendo parte da geração atual, assim como eu, não me coloco fora dessa situação, você se vê correndo atrás do seu sucesso. Quem aqui, ouvindo essa minha fala, se identificou? Quem se vê correndo atrás da conquista do sucesso? Levanta a mão. Todos nós, até os pastores, até os ministros de louvor, até as pessoas que estão com a vida completamente dedicada ao trabalho de passar a mensagem do Evangelho, estão também pensando: poxa, eu preciso ser um pastor que alcançou o sucesso, conquistou, né? Eu preciso ser relevante, eu preciso ser olhado com uma certa admiração pelo meu trabalho, pelo meu empenho, pelos meus projetos. Eu preciso
conquistar. E é por isso que eu falei, as armadilhas que fazem Deus reprovar um sucesso, elas são mais sutis do que as chaves claras para o sucesso. Mas vamos lá juntos agora entender por que Deus olhou esse grande projeto e falou: eu vou descer e eu vou acabar com isso. Se eles falam uma língua só, eu vou descer, confundir as línguas e esse projeto vai parar. Eu convido vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre a liderança dessa cidade de Babel, que está no capítulo anterior. A história está no capítulo 11, a gente vai voltar para o capítulo 10 para ver quem é que teve essa brilhante ideia de construir a cidade de Babel e a Torre de Babel. No capítulo 10, eu vou falar do versículo 11 ao 12. Eu não sei se eu botei aí do 11 ao 12 ou se eu botei do 8. Calma, enfim, eu vou ler do 8, tá bom? Para vocês entenderem, Deus tinha criado o mundo, Adão e Eva pecaram, saíram do paraíso e foram viver essa vida separada de Deus. E aí o mundo, então, ao longo das gerações foi se tornando mal, tão mal, que Deus se arrepende da criação e decide destruir a humanidade. Mas ele encontrou um homem justo e bom, seu nome era Noé. Então ele manda Noé construir uma arca. Ele e sua família são salvos do dilúvio. Quando Noé sai, ele sai com seus 3 filhos. A Bíblia fala dos 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Cã tem filhos, um deles é Cuxi. Cuxi tem filhos, um deles é Nimrod, o filho mais conhecido de Cuxi. E aqui no versículo 8 diz: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod foi o cara famoso, poderoso, o primeiro que apresenta uma liderança muito forte pós-dilúvio. Ele é filho de Cuxi. São só 4 gerações após Noé. Então ele tinha com muita clareza o que é que tinha acontecido lá no dilúvio, né? E ele se desponta como um grande líder poderoso. E ele era tão famoso que a Bíblia conta que existia um ditado popular com o nome dele. A Bíblia diz que ele foi poderoso e diz que ele era conhecido como um poderoso caçador. E existia esse ditado popular que dizia: como Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. Existem 2 formas de analisar esse ditado popular. A primeira é positiva. Então, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Quer dizer que o Senhor ajudou ele, o Senhor empoderou ele, o Senhor que fez ele ser poderoso. E existe a análise negativa, que é a análise que a grande maioria dos estudiosos do original acreditam, que é o que nós acreditamos. Que, na verdade, o que significa é que ele se apresentava diante de Deus como alguém poderoso. Como alguém que afronta. Como alguém que chega de igual para igual. Alguém arrogante. Ele era bambambam, ele era famoso. E ele começou, então, a ser o líder de muitos projetos. As primeiras cidades que foram criadas depois do dilúvio foram criadas por esse cara, Nimrod. E a Bíblia diz aqui, como vocês viram, que ele foi edificando o seu reino. Então ele era como um rei. Eu quero falar de uma curiosidade rápida. Na Bíblia, o primeiro homem a edificar uma cidade foi Caim. Quando pecou e fugiu da presença do Senhor, ele saiu e edificou uma cidade com o nome do filho dele, Enoque. Não é o Enoque que subiu aos céus, é outro Enoque. Mas a primeira cidade edificada foi por Caim.
E agora, após dilúvio, as primeiras cidades edificadas foram edificadas por Nimrod. Esse homem que se apresentava como tão poderoso, que até desafiava a Deus. Ele se apresentava na frente de Deus como poderoso. As cidades na Bíblia, se a gente for analisar os seus inícios, elas estão muito ligadas à expressão de autossuficiência do ser humano. A autonomia do homem em relação a Deus. As grandes cidades fazem com que essa autossuficiência e a autonomia levem para uma maldade extrema. Sabe por quê? Porque o homem sem Deus, o homem distante de Deus, ele começa a fazer o que ele quer. E o que o coração do homem quer é mal. Então as grandes cidades da Bíblia são quais? Babilônia, Roma, Nínive, Sodoma e Gomorra e Babel. A maioria dessas vem das origens do reinado de Nimrod. E é assim que a gente chega na primeira característica que eu quero dizer para vocês. A característica que faz um sucesso ser reprovado por Deus. E essa primeira característica é a autonomia do homem. A palavra autonomia significa capacidade de governar pelos próprios meios. Quem deu o governo nas mãos do homem foi Deus. Lá no Éden, Deus disse que Adão governaria o Éden. Porém, Adão, quando estava no Éden, ele tinha uma relação íntima com Deus. E Deus estava no lugar de Deus e o homem estava no lugar de criatura. Por isso, o governo das mãos do homem não era um governo ruim, mas um governo bom. A partir do momento que o homem se afasta de Deus e começa a governar pelos próprios meios, ele vai governar e atingir resultados que serão reprovados por Deus. O que é que gera autonomia humana? O que é que faz um ser humano parar para achar que ele pode governar sem se importar com o que Deus pensa? A incredulidade. Quer ver como que eu estou falando é verdade? Os estudos históricos todos apontam que essas grandes torres que foram construídas na época de Nimrod, na época da cidade de Babel, elas foram construídas porque os homens gostariam de se salvar caso Deus ou os deuses resolvessem mandar outro dilúvio. Agora faz sentido, não faz? Porque você pensa, gente, naquela época tinha muito terreno, era tudo barato. Hoje em dia a gente compra um apartamento porque é mais barato que casa. Terreno está caro demais, na verdade, mas imagina o tanto de terra que tinha naquela época. Era só ir um pouquinho para o lado que já tinha uma terra para pegar. Mas eles, não, vamos construir uma torre enorme, devia ser carésimo metro quadrado da Torre de Babel. Por que morar lá? Porque vai que Deus resolve matar todo mundo de novo. Quem está na Torre de Babel sobe e se salva. Só que aonde que está a incredulidade do homem? Quando Noé saiu da arca, desceu, ele fez um altar de gratidão a Deus. E ele adorou a Deus. E Deus desceu, gostou do altar, gostou da oferta e falou: eu vou te fazer uma promessa agora. Eu nunca mais vou mandar um dilúvio. Você está vendo esse arco no céu? É a minha aliança com você, que nunca mais eu vou destruir a humanidade por meio do dilúvio. Corta para 4 gerações depois, a humanidade construindo enlouquecidamente torres, porque vai que Deus muda de ideia. Então a incredulidade gerou a autonomia. Eu governo conforme eu desejo, conforme os meus meios. Aquela promessa não tem mais valor para mim nos dias de hoje. Sabe quando um cristão governa
a sua vida com autonomia, ou governa o seu negócio com autonomia, governa a sua família com autonomia relacionada a Deus. E aqui eu não falo autonomia de homem com homem, porque isso não tem problema nenhum. Você largar um emprego para ser um empreendedor porque você não quer ter chefe, tá tudo bem, a escolha é sua. Você ser autônomo com relação a outro, tá tudo bem. Mas ser autônomo com relação a Deus. Sabe quando um cristão é autônomo com relação a Deus? Quando ele pega isso aqui. Ou ele nem se dá o trabalho de ler, ou ele lê e vive como se não fosse verdade. Isso torna você um governador autônomo da sua vida, dos seus projetos, da sua carreira. E se você é autônomo, existe grandíssima chance dos seus objetivos serem reprovados por Deus. A segunda característica de um sucesso que vai ser reprovado por Deus é o desvio do propósito. O propósito da humanidade primeiro é visto lá, Deus com Adão e Eva, em Gênesis 1, capítulo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Lá para Adão e Eva, quando Deus criou a humanidade, fez Adão ser um líder, a Eva também sua auxiliadora. Ele dá a chave do governo para eles, ele dá um propósito de vida. Ele falou: vocês vão encher a terra, então precisa ter muito filho. E esses filhos precisam se espalhar pela terra, porque eu quero que a terra seja habitada. É um propósito simples e claro. A gente vê que o propósito foi sendo desviado, vem o dilúvio, é quase como um recomeço. Para o homem não ter dúvida de que o propósito se manteve o mesmo, Noé faz o altar e Deus desce e fala: agora eu vou falar de novo com você. Lá em Gênesis 9, 7, Deus também fala a respeito do propósito. O propósito pós-dilúvio. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então ele repete o mesmo propósito. Ele falou: não mudei de ideia com relação ao propósito. Eu continuo querendo que vocês se espalhem. Tenham muitos filhos. E não é para todo mundo aglomerar, é para espalhar. É muito claro que a Torre de Babel vem para dizer: então, sabe aquele propósito? A gente vai ignorar. Eu nem sei se eles falaram com tanta raiva. O que o Deus Todo-Poderoso mandou foi, e o que nós faremos é. Não, eu acho que foi aquela coisa bem sutil, que às vezes o crente faz, sabe? Deus mandou aqui, mas nem lembro o que foi. Oi? Sabe, quando a gente dá aquele migué em Deus, sabe que Deus falou uma coisa: olha, eu quero que você faça assim, aí a gente finge que não lembrou. Mas a visão de Babel foi absolutamente clara, porque a gente vê no texto que eles se juntam e falam: venham todos, vamos construir uma torre, ela vai até o céu, porque a gente nunca mais vai se espalhar, seremos um. Para sempre todos morando juntos. O condomínio de luxo mais estiloso, famosos, celebridades. Entendeu? Seremos celebridades. Gente, esse metro quadrado devia ser caríssimo. Eu queria que houvesse uma estimativa do quanto custava. Imagina só, para morar lá, tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito, muito. É lógico que o Nimrod morava na cobertura, né? E a turma dele morava nos prédios, nos andares abaixo da cobertura. O coitado do pedreiro ia ter que subir muita escada para não morrer num dilúvio. Mas tudo bem, estava lá unido num único propósito, né? Mas a gente sabe que o estilo de sociedade não mudou muito desde lá do começo.
Mas eles estavam muito decididos a fazer o oposto do propósito de Deus. Deus falou, se multiplique e espalhe. Ele falou, tem uma ideia, vamos juntar todo mundo e subir até o céu. Esse era o propósito da humanidade. Tá, Eric, então você está querendo dizer o seguinte, que a nossa vida hoje tem que ser baseada em ter muito filho e morar numa aldeia bem distante, porque tudo isso é para chegar e dizer que São Paulo vai ser queimado pelo fogo divino. Não, não é isso. Mas é para falar que o desvio do propósito de Deus é uma atitude humana desde o início e continua nos dias de hoje. Qual é o seu propósito? Bom, o seu propósito, ele foi recalculado no dia mais importante da história da humanidade. O dia que Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele venceu a morte no seu lugar. E ele passou alguns dias aqui na terra recalculando o propósito daqueles que seriam os seus seguidores. E aí ele foi ao céu. E agora ele está assentado no trono do lado do Pai, aguardando que o seu corpo cumpra um propósito. Qual é esse propósito? Abra lá em Mateus capítulo 28, versículo de 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele voltou, ressurreto, encontrou os discípulos e falou, vocês vão sair daqui. E vocês vão pregar isso. E os seus discípulos vão pregar isso para os discípulos deles. E assim vai acontecer de geração até geração. Até que eu volte. Existe um propósito claro para vocês. Calma, Érica. Mas Deus me chamou para ser médico. O que eu quero dizer para você nessa noite hoje é que a medicina é o seu meio, mas não é o seu fim. O propósito é o seu fim e o seu propósito é espalhar a mensagem de salvação. Deus te chamou para ter um negócio, o seu negócio é o seu meio. É o meio do seu propósito, não é o fim. Você não foi criado para o trabalho pelo trabalho. Você não foi criado para a sua família pela família. Se Deus te chamou para ser a pessoa que vai estar dentro de casa, educando os seus filhos, este é o seu meio para atingir o propósito maior, que é espalhar a mensagem de Cristo nessa terra, fazendo discípulos que passam de uma vida passada de pecado para uma vida nova, batizando-os. Então você faz o discípulo, eles entendem o que você falou a respeito da mensagem de Jesus e eles tomam um posicionamento de se tornarem discípulos também. E esse posicionamento é marcado no batismo. Então o que ele está falando é, existe um propósito claro. Então talvez você olhe lá o propósito da Torre de Babel e fala que é absurdo, mas nós estamos vivendo absurdos numa geração atual que acha que vida com Deus é uma fatia, como se fosse uma fatia de uma pizza, que é a sua vida. Uma fatia é ir na academia. A outra fatia é ficar com meu marido. A outra fatia é ter meu negócio. A outra fatia é ser feliz com os meus amigos. A outra fatia é ir na igreja e adorar a Deus. O propósito de Deus para você não é uma fatia da sua história. O propósito de Deus é a única razão de existir.
Você existe graças à presença de vida que Deus deu para a sua existência. E a partir daquele momento, quando você encontrou Jesus, o seu propósito é mirar lá na eternidade. Que a viver vai ser lá. Aqui a gente só passa perrengue, viver vai ser lá. Só que aí você fala, enquanto estou lá mirando no lá, aqui eu vivo debaixo do propósito, em obediência. Desviar o propósito é uma das razões da reprovação do seu sucesso. E eu quero dizer isso porque muitas vezes as pessoas podem olhar para alguém com uma família bonita, saudável, alguém próspero, que tem um negócio, que tem um trabalho, que aparentemente está indo tudo bem e falar, este é o sucesso. E eu não vou dizer que não haja características de sucesso, porque é isso que a gente quer. A gente quer poder sustentar a nossa família, a gente quer uma família estruturada, filhos bem educados, um casamento sólido. A gente quer todas essas coisas e eu não vou dizer que não são sucesso. Assim como Deus não desceu, olhou a Torre de Babel e falou tudo porcaria. Ele não falou que era porcaria não, ele falou é bom. É bom, esses caras sabem o que eles estão fazendo. São tão bons que eu mesmo que vou parar, que ninguém nesse mundo vai conseguir parar. E muitas vezes Deus olha para alguém e está indo tudo muito bem. E Deus entra e fala, então, eu vou ter que confundir. Eu vou ter que gerar bagunça. Porque enquanto não houver bagunça, não vai haver o retorno para o propósito. E aí como pastora, o que a gente vê é a gente voltando para a igreja. Porque estava tudo bem e de repente ficou tudo mal. E aí quando fica tudo mal, quando Deus confunde, tá bom, agora vamos espalhar pela terra. Tá bom, agora eu vou lembrar que Deus existe. Agora eu vou dedicar minha vida para Ele, para ver se as coisas voltam para os eixos. É importante ter excelência em todas as áreas da vida. Mas quando Jesus se apresenta, Ele diz que Ele é o fundamento. Ele não é uma parede, uma janela, uma porta. Ele não é uma parte, Ele é a base. Uma casa construída sobre uma base sólida é uma casa construída sobre a rocha. E quando vier a tempestade, essa casa não vai desmoronar. Então o que eu quero te dizer é que o propósito de Deus para você, Ele não vai te dar trabalho. Ele vai te proteger. E Ele vai proteger o sucesso em todas as áreas da sua vida. É isso que acontece quando a gente volta para o propósito. Volta para o projeto inicial de Deus, de Jesus para a sua vida. Então, aonde quer que você esteja, eu não quero dizer que todo mundo vai largar tudo que tem e vai morar na igreja. Não. Você tem um meio que Deus colocou na sua mão, uma ferramenta, pessoas que estão com você, discípulos que estão com você. E você vai fazer isso com excelência, tendo o entendimento que a mensagem do Evangelho precisa ser proclamada. Você precisa levar a mensagem de salvação de Cristo para pessoas. Cada um leva de um jeito, numa velocidade, de uma forma. O importa é o coração que deseja fazer isso. E não faz como peso. E o terceiro e última característica que faz com que Deus reprove um sucesso é a glória para si. No capítulo 4, eles falam: e nos tornemos célebre o nosso nome. Ele falou, tudo isso aqui vai servir para muitas coisas. A gente pode se proteger do dilúvio, vamos morar todo mundo pertinho, vai ser ótimo, vai ser lindo, vai ser poderoso. Mas a verdade é que Nimrod queria glória. As pessoas que queriam morar naquela torre, elas queriam glória. E a forma de unir aquele discurso e tornar uma visão atrativa é: venham, porque o nosso nome vai ser conhecido. E é aqui que eu convido vocês a uma reflexão e ao discernimento das mentalidades que estão sendo colocadas na cabeça das pessoas
Por meio de muitos mentores, sim. Se o mentor que você acompanha, que você segue, que você assiste vídeo, ou que você pagou o curso, o discurso dele tem como combustível que o seu nome seja muito admirado. E aqui eu não quero fazer juízo de quem você gosta. Eu quero que você faça juízo de quem você gosta. Porque a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo e você pode fazer esse juízo por meio do discernimento do Espírito Santo. Então faça o juízo sim. Se alguém te diz, olha, você pode, você consegue, e isso enche o seu ego a dizer, vão dizer que eu posso, vão dizer que eu consigo, vão dizer que eu cheguei lá, vão fazer célebre o meu nome. Então eu quero dizer que esse discurso é o discurso de Babel. Glória para si. Nimrod não foi só um homem. Ele foi um líder que estabeleceu um sistema. E esse sistema desenvolveu uma cultura. E essa cultura foi permeada e continuou ao longo das gerações. A gente vê lá na frente outras cidades com o mesmo espírito de Nimrod, debaixo do mesmo sistema de Nimrod. E eu quero dizer para vocês hoje que o Espírito de Deus escreveu essa carta, essa mensagem para te entregar nessa noite, porque a geração que vivemos hoje, ela está debaixo de grande influência do sistema de Nimrod. As pessoas, elas não querem conquistar para ter paz. Elas não querem conquistar para ter alegria. Elas querem conquistar para ter glória. Percebam a diferença. Ninguém quer ser um próspero desconhecido lá quietinho. Érica, eu quero. Quero sim. Entra um pouquinho mais fundo no seu coração. Eu quero falar para vocês que essa semana, quando eu estava me preparando, eu percebi que eu comecei a ficar nervosa. Falei, nossa, já faz um tempo que eu não prego e agora eu estou com privação de sono, não é uma bênção. A gente fica completamente maluco. A gente troca as palavras, a gente gagueja, vocês perceberam, né? O cérebro fica numa outra frequência. Eu falei, nossa, vai ser horrível. Aí foi chegando o dia de hoje, eu fui ficando um pouco mais tensa. E se for ruim? Aí, né, como a gente prega para nós mesmos, enquanto eu estou aqui fazendo a palavra, o Espírito falou, dá uma olhadinha agora no seu próprio coração. Que te importa o que eles vão pensar? E a verdade é que eu separei minha vida para ser uma ministra do Evangelho. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro. E no final das contas eu subo aqui querendo que vocês gostem de mim. E eu não só quero que vocês gostem de mim, como eu quero que quando eu terminar vocês falem para alguém, como a Érica prega bem. Sendo bem verdadeira, eu quero. Foi ótimo. E aí, todo pastor, bem treinado, fala glória a Deus. Não é? Que a gente é excelente em manter a superfície maravilhosa. Glória a Deus. Mas a verdade é que Deus falou para mim, você quer glória. E quando Deus analisa os meus feitos, o meu trabalho, o meu suor, minha dedicação, Ele não vai olhar o que vocês pensaram quando eu preguei. Vocês foram abençoados. Deus vai olhar e falar, quem abençoou fui eu. Quem abençoou foi a minha palavra, não foi você, Érica. Obrigada pelo seu serviço, mas não foi você que os abençoou. Quem os abençoou fui eu. Ele vai analisar o meu coração. E aí ele me viu subindo aqui, olhando para vocês e pensando, espero que eles gostem. E é por isso que eu digo para vocês que as chaves da desgraça são muito mais sutis do que as chaves do sucesso.
Por isso que todo mundo aqui, essa palavra é para você. Eu sei que talvez você tenha pensado num amigo, aquele que todo mundo percebe que ele quer reconhecimento. Mas eu quero dizer que todo mundo quer reconhecimento. Todo mundo quer glória para si. Por isso que Deus fala, eu vou mandar o Espírito Santo. Porque é Ele que vai lutar com a sua natureza humana, a sua natureza que espera a glória. É Ele que vai lutar contra ela. E enquanto você não entregar a sua vida por inteiro para ser moldada pelo meu Espírito, você vai morrer desejando a minha glória. E o que eu digo é, ninguém pode usurpar a minha glória. Se você sair daqui abençoado hoje, cheio da glória do Senhor, Deus me falou, quem fez fui eu. Paulo, ele era o apóstolo com muitas questões internas. Ele era o cara que falava, eu quero ser aprovado, eu quero conseguir, eu quero fazer. Miserável homem que sou, estou fazendo tudo errado. Eu imagino que esse encontro que o Espírito teve comigo e falou, então, o coração está ruim. Eu acho que ele deve ter tido vários, porque ele tinha muita crise relacionada a ele mesmo. Por isso que Deus revelou a graça, porque no final, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque eu não sou analisada por Deus, por quem eu sou de verdade, mas pela obra dele em mim, pela graça, pela misericórdia que se renovou. E Paulo diz, então eu sei que a glória realmente é só dele, porque eu queria ser a pessoa completamente admirada pelo meu Salvador, e eu não vou conseguir. Lá em Romanos 11:36, Paulo diz, o segredo que quebra essa característica do ser humano e das obras do ser humano, essa característica de buscar glória para si. E ele ensina a igreja primitiva, quando ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O homem sempre ferra tudo. Adão, na sua perfeição, caiu. Noé viveu aquele recomeço, aquela aliança. Em poucas gerações, o ser humano já estava com seus projetos de conquista totalmente desviados. Mas existe uma marca de Deus que se repete vez após vez. Ele vem a nós. No capítulo 11 você vê sobre o que o ser humano fez debaixo do sistema de Nimrod na Torre de Babel. Mas no versículo 12, no versículo seguinte, Deus desce para se encontrar com um homem. E esse homem se chamava Abrão. Ele era um homem de uma família pagã, numa cidade pagã, que adoravam vários deuses, que desconheciam a verdade. E ele diz para esse homem, no versículo 1 do capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Você vai ser uma bênção. Não existe merecimento nenhum da humanidade diante o desejo de Deus de fazer uma aliança com o homem. Todas as vezes nós erramos e todas as vezes Ele retorna para uma nova aliança. Todas as vezes. Ele olha e Ele reprova o desejo de ser autônomo, o desvio do propósito. Ele reprova o desejo do homem de ter glória. Mas Ele é misericordioso e Ele é amor, e não há maldade no mundo que mude o caráter do nosso Deus. E Ele vem a nós e Ele diz, ei você,
Sai desse lugar que você está. Sai dessa casa pagã. Sai dessa estrutura dessa vida e vai para um novo lugar que eu vou te mostrar. E eu vou fazer uma nova aliança com você. Deus fez uma aliança com o povo judeu. E o povo judeu mais uma vez decepcionou a Deus. Mas o plano não era só para eles. O que ele prometeu para Abraão foi: eu vou abençoar muitas nações por meio da sua descendência. Todos que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem serão abençoados. Você vai ser uma bênção. E da descendência de Abraão veio Davi. E da descendência de Davi, Jesus. E Jesus veio. E o seu povo buscando o seu próprio sucesso. Mas ele diz: eu vou fazer uma nova aliança. E essa nova aliança não depende mais da capacidade deles de acertarem. Eu vou acertar por eles. Por isso que a Bíblia diz que o nosso sucesso foi conquistado por Cristo. Porque enquanto nós tentássemos conquistar o nosso próprio sucesso, seríamos reprovados vez após vez. Mas Ele veio, trouxe uma mensagem de amor, de arrependimento, de perdão. Morreu no lugar dos pecadores e ressuscitou no terceiro dia. E todo aquele que nele crê não vai ter morte eterna, mas vai ter vida eterna e não tem volta. Essa aliança não vai ser quebrada pelos nossos equívocos. Você pode estar equivocado, buscando o seu próprio sucesso, e Deus olhar o sucesso e falar: eu reprovo, mas essa aliança eu não quebro. Essa aliança eu não quebro, porque não foram eles que construíram, que conquistaram, que consumaram, fui eu. Foi o meu filho amado. E essa aliança eu não quebro. O Espírito Santo diz hoje: a igreja de Cristo hoje abriu as portas para o sistema de Nimrod. Quero que vocês entendam a profundidade do que eu estou falando aqui. O cristão, ele quer amar a Deus, ele quer servir a Deus, ele quer falar que Jesus é bom para as pessoas. Mas ele está debaixo de um sistema que tem sede de sucesso e fama e glória. E o mundo não vem com coisas claras e escancaradas. Ele vem com sistemas sutis. E a igreja está deixando entrar por dentro das suas portas um pensamento que alimenta o desejo de sucesso em nome de Deus. Então eu alimento a carne do meu povo para que eles se aproximem de mim. E a partir daí eu digo: Jesus é bom. E Jesus vai fazer você ter tudo o que você quer. Essa sede de sucesso, Jesus vai alimentar. Essa sede de glória, de fama, Jesus vai alimentar. E se você depois disser graças a Deus, então está tudo bem. Mas igreja de Cristo, nós precisamos do discernimento do Espírito Santo de Deus para fechar as portas desse sistema. Nós não fomos chamados para ter sede de sucesso, nós fomos chamados para ter sede de justiça. Nós fomos chamados para ter sede de almas, sede de salvação. E a promessa que Deus fez para Abraão era sim promessa de prosperidade. Deus falou: o meu favor com você é que se você for para uma terra, essa terra vai dar mais fruto, ela vai ter mais água, as vacas vão procriar mais, você vai prosperar. E Deus tem isso para nós.
Mas uma coisa é eu amar a Deus e servir a Deus, e por amor e por favor Ele prosperar os meus dias, Ele prosperar minha casa, Ele prosperar o meu trabalho, Ele abrir portas, Ele faz isso. Outra coisa é eu alimentar a carne e o meu coração desejando, tendo sede, respirando o desejo de estar no lugar de glória que é de Deus. Esse espírito começou com Lúcifer, quando ele tentou usurpar a glória de Deus. Ele continuou com Nimrod, e existem homens e mulheres hoje, muitos até se denominam cristãos, e falam em nome de Jesus, e abrem as Bíblias, para alimentar esse sistema. Mas não sou eu que vou fazer essa análise na sua vida. Nenhum pastor é dono da sua ovelha. O pastor serve a ovelha. O pastor cuida da ovelha. Mas não é o pastor que tem que dizer: você está proibido de fazer um curso, você está proibido de fazer uma mentoria. Não é isso. Mas se o Espírito de Deus habita em você, começa a fazer análise. Se o que você está fazendo é o desejo de aprimorar técnicas e práticas específicas daquilo que você faz como ferramenta, ou se existe de alguma forma o desejo de alcançar a glória. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos em humildade na sua presença. Senhor, quem somos nós para entender os desígnios do Senhor, os pensamentos do Senhor? Mas a sua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a presença do Espírito Santo de Deus. E agora eu clamo, eu imploro, eu suplico, Senhor, nos ajuda a fechar as portas da igreja para um sistema que não condiz ao cristianismo verdadeiro. Olha para dentro do seu coração agora. E eu olhei para dentro do meu e eu vi vaidade, sim. Eu vi o ego, sim. Eu vi o desejo de glória, sim. E eu entreguei aos pés do meu Salvador, porque Ele me salvou da morte eterna, e Ele me salva todos os dias das misérias do meu coração. Esse apelo não é para alguns virem aqui na frente. Esse apelo é para todos. Esse apelo é para os pastores, para os ministros de louvor, para os cantores. Esse apelo é do maior para o menor. Eu peço que você fique de pé. Contempla o trono de Deus no seu coração. Diga para o Espírito: eu não aceito esse trono como um trono para mim. Eu não aceito tomar decisões baseada no meu desejo de ser admirado. Não importa o que você faz, eu convido você a realinhar o seu desejo de conquista. Que seja de Deus para você, por Deus e para Deus, tudo que você faz. Relembre isso, relembre. Não importa o quão antigo de igreja você seja, essa é uma reflexão que você precisa fazer todos os dias. Eu queria falar com você que entrou aqui hoje, talvez pela segunda, terceira, primeira vez. E talvez você esteja buscando sucesso.
e na sua cabeça é legítimo, é genuíno. Talvez o sucesso para que você dê uma condição melhor para sua família, para que você tenha uma condição melhor para se desenvolver profissionalmente, ou talvez até mesmo para preencher um vazio da sua alma. Eu quero te falar que você pode ser a pessoa mais bem-sucedida aos olhos humanos, mas mais miserável diante dos olhos de Deus. Muitas vezes nós achamos que ter coisas, ter bens, ter status é o suficiente. Nós vemos aqui hoje que nada disso importa se nós não temos a consciência de quem Jesus é nas nossas vidas, daquilo que Ele fez. Deus tem ministrado tanto no meu coração ultimamente, sobre o quão pecador eu era, sobre o quão pecador eu sou, mas não é sobre as minhas qualidades, mas é sobre as qualidades dEle. E durante muito tempo eu preguei aqui em cima, cara, como se estivesse tudo bem, e muitas vezes eu quebrado por dentro, sem entender aquilo que deveria me preencher. E Deus tem preenchido cada vez mais esse vazio da minha alma. Eu quero falar que Ele quer preencher o vazio da sua alma. Mas existe um caminho, e um caminho certo para que você faça isso. Não é escutando pessoas, não é buscando conselhos, mas é entregando o seu coração para aquele que merece a sua adoração, para aquele que merece a sua dedicação, para aquele que merece tudo aquilo que você possa fazer de bom, é para Cristo, e possa ser para Cristo. E eu quero te falar que aí sim a sua vida vai ter sucesso, porque não se trata mais das coisas que você fez, mas do entendimento das coisas que Ele fez, Ele faz e Ele fará na sua vida. E tudo passa por uma decisão que é simples, mas complexa ao mesmo tempo, porque compreender o amor de Cristo é complexo. Muitas vezes nós não entenderemos, muitas vezes nós não conseguiremos compreender a dimensão desse amor, mas a simplicidade está no ato de você falar: Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor, e aí sim Ele vai fazer da sua vida algo muito forte, muito poderoso. Eu estou aqui para te falar que Jesus Cristo se importa com você. Jesus Cristo se importa com o seu sucesso, sim. Jesus Cristo se importa com as suas decisões. Jesus Cristo se importa com aquilo que você tem vivido, com as suas dores, com as suas dificuldades. Jesus Cristo se importa com as lágrimas que você tem derramado. Se importa a tal ponto de se entregar naquela cruz para que você pudesse ser liberto. E a palavra de Deus diz que todo aquele que aceitar Jesus Cristo será salvo, e o seu nome estará escrito no livro da vida. Por isso eu estou aqui nessa noite perguntando se existe alguém nesse lugar que deseja entregar o coração para Jesus. Eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão mais alto para que nós possamos te ver, para que nós possamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Eu quero pedir que você tenha um ato de coragem e venha aqui à frente, por favor. Saia do seu lugar, vem aqui. Se você está desse lado, levantou a sua mão também, saia do seu lugar, vem aqui. Nós já vamos encerrar esse culto, mas antes de encerrar, nós precisamos te dar essa oportunidade, porque foi através dessa oportunidade que a minha história foi ressignificada, que a minha história foi reescrita, que a história de todos aqui foi transformada. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar com vocês. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Não resista à doce presença do Espírito Santo nesse lugar. Ele está nesse lugar e Ele quer mudar a sua história de uma vez por todas. Eu vou te perguntar pela última vez: se existe alguém, mais alguém, que deseja entregar o seu coração para Jesus. Que você possa sair do seu lugar agora, seja encorajado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Onde você estiver, seja livre das cadeias de Satanás que talvez tentem te empreender no seu lugar. Que a liberdade do Espírito paire sobre este lugar e que você se sinta livre para tomar essa decisão. O que o mundo tem dito é que todos os caminhos levam a Deus, e essa é a maior mentira que Satanás tem plantado.
Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim, Jesus Cristo. Talvez você esteja buscando e não tenha achado, porque está buscando do jeito errado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você deseja entregar o seu coração, saia do seu lugar agora, em nome de Jesus, e venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, depois dessa oração vai aparecer um QR Code na sua tela, que você possa escanear para que nós possamos entrar em contato e conversar com você. Amém? Queria pedir para que vocês que vieram aqui à frente, coloquem a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas falhas, mas eu reconheço a sua soberania. Jesus, eu reconheço a sua grandeza, e eu reconheço nessa noite, perante o mundo, perante as trevas, perante os céus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Muito obrigado, Jesus, por escrever o meu nome no livro da vida. Senhor, eu oro pelos teus filhos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor encontre os corações. O Senhor já encontrou os corações, mas que o teu Espírito comece a fazer a boa obra na vida de cada um deles. Que eles possam ser tocados, que eles possam ser amados, amparados pelo Senhor, e que o teu Espírito os dirija em todas as situações. Que eles saibam que agora eles não estão mais sozinhos, que além do Espírito eles têm uma família para ajudá-los e apoiá-los nessa caminhada, Pai. Que eles se sintam amparados, que eles se sintam guardados, e que o Senhor os abençoe onde eles estiverem, em nome de Jesus. Queria pedir que vocês que estão aqui seguissem nossos irmãos da consolidação. Nós vamos fazer uma oração por vocês de forma individual, amém? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o seu povo, hoje, dentro da igreja, fora da igreja, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas universidades, na escola, onde estivermos, na presença do Senhor, glorificando ao Senhor, hoje e sempre.